Para fechar a parte do pessoal que viu perguntas, Ana Estela, eu vou fazer a da Maria Castro. Ela perguntou, Ana Estela, como você vê a fala da Bia Dória diante das pessoas que vivem à margem da sociedade como moradores de rua? Ela está falando daquele vídeo da Bia Dória, que ela comentou que moradores de rua não deveriam Sei. receber doações porque é um atrativo, morar na rua é um atrativo. O que você diria? Olha, morar na rua é um atrativo, acho que assim, que é lamentável, acho que mostra assim a cisão que a gente vive, né, de mundos dentro de uma mesma cidade, né? O que leva alguém a achar, às vezes, que somos feitos de matéria que não é a mesma, né? É como se a gente não fosse a mesma humanidade, né? É um olhar muito externo, né? Isso é um pouco chocante, né? Um pouco e como que às vezes a estrutura social ela constrói esse tipo de compreensão, né? Por exemplo, eu me lembro um dia de ter me reunido com as gestantes. Nós chamamos as gestantes que estavam lá no fluxo para fazer uma conversa, ouvir a história delas, achando que eram todas usuárias do crack. E quando eu comecei a conversar com elas, eu percebi que não, né? Algumas delas, sim, eram usuárias. Outras estavam lá porque o seu parceiro era usuário e ela queria resgatar e não queria abandonar aquele parceiro, né? Então, merece um apoio, um suporte. Como é que a gente pode, né, construir essa porta de saída, né? Então são histórias, e aí ainda a história de uma mãe, né? Ela criou 3 filhos na rua, ela contou essa história para ele, né? E ele perguntou o que ela gostaria de dizer sobre ela ter criado os 3 filhos na rua, e os 3 filhos estudaram, fizeram faculdade, e ninguém deles estava na rua, embora ela continuasse, né? E o que ela expressou ali foi que ela tinha vergonha dos filhos por estar na rua ainda. Agora, uma mulher que conseguiu, nessa situação, criar 3 filhos e os filhos não estarem na rua, gente, que força tem essa mulher? Né? Do que ela é feita, né, para suportar todas essas adversidades? A situação de exclusão, às vezes, que as pessoas vivem, o grau de exclusão que elas vivem, de violência que elas sofrem, né, é de um tamanho, né, assim, de uma crueldade, e principalmente no caso da mulher, porque muitas vezes envolve também violência sexual, envolve abuso, envolve ela se sentir em situações, e essas mulheres gestantes na rua, às vezes no próprio sistema de saúde, quando elas chegam para dar luz, às vezes elas não vão dar luz na maternidade, porque elas sabem que o filho vai ser tirado, porque a pessoa vai olhar e dizer ela está na rua, ela não tem condição de criar esse filho. E tem histórias e narrativas que mostram que a chegada do filho, às vezes, é um resgate de vínculo e faz com que essa mulher se reerga. Ela precisa ter um resguardo desse direito, né? Dessa possibilidade e um suporte para isso por estar em situação de vulnerabilidade, né? Então, enfim, eu acho que esse tema é um tema muito importante, né? E eu acho que a gente precisa debater mais ele, trazer ele mais à tona e dar mais visibilidade a essas situações, né? Ao que essas pessoas suportam para estarem vivas, para estarem presentes, para tentarem lutar pela sua vida e por ter alguma condição mínima de dignidade, né?